Terça-feira é dia de análise de fato no Jornal da TVC. Quem está aqui comigo é o mestre em filosofia política e professor Pedro Israel Saraiva de Azevedo. O bate-papo é sobre a crise entre o Irã e os Estados Unidos. Professor, obrigado pela presença. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Olha, o conflito não é recente, inclui aí briga pelo poder, nacionalização do petróleo, invasões da embaixada americana, atentados e até um acordo nuclear. A eleição de Donald Trump também foi uma espécie de golpe que acirrou ainda mais as tensões entre os Estados Unidos e o Irã. Mas a crise atual começou mesmo depois que o presidente dos Estados Unidos decidiu dar sinal verde à operação com drones que matou o general iraniano Qassem Soleimani, no aeroporto internacional de Bagdá, lá no Iraque. Soleimani era considerado um herói nacional no Irã e foi enterrado como Marte. A gente acompanhou tudo isso pela mídia. E com tanta divulgação, começou a especulação de que uma possível nova grande guerra poderia começar a qualquer momento. É possível, professor? Christian, não é possível. Eu gostaria, antes de mais nada, de tranquilizá-los, pois é pouco provável que nós tenhamos um conflito com maiores proporções para além de uma questão regional. Certamente a possibilidade de um confronto ela existe, mas nada que ultrapasse os limites geográficos do Oriente Médio, o que não significa dizer que seja de menor relevância. Pois, eventualmente, caso tivéssemos um conflito no Oriente Médio, o xadrez geopolítico da região ele seria completamente alterado. O Brasil, dentro desse contexto, a gente já viu uma série de memes envolvendo, tem um possível candidato aí a bobo da corte, que é o nosso presidente Jair Bolsonaro, está sendo indicado para tal cargo. Houve uma participação do presidente, ele criticou inclusive a patente do general que foi assassinado, Exato. dizendo que não era general coisa nenhuma. Isso foi necessário uma retratação do Brasil com a representante do nosso país lá. Como é que ficou o Brasil dentro disso? Porque isso está pesando no bolso já, né? Já. Esse tema é um tema que requer de cada um de nós uma atenção e, sobretudo, um cuidado, pois certamente isso pode gerar reflexos incontornáveis para o Brasil. Bem na economia mesmo, político também? Não só a economia. Nós temos três elementos fundamentais que eu gostaria que você que nos acompanha ficasse muito atento, pois, para além das questões econômicas, existe uma questão diplomática, bem como de segurança internacional. Sim. O pronunciamento feito pelo presidente brasileiro Jair Bolsonaro é, sem dúvida alguma, um pronunciamento arriscado, pois ele realiza um gesto inédito na história do Brasil. É inédito, pois, ao longo dos quase 200 anos de diplomacia, uma vez que a identidade brasileira ela começou a ser construída a partir do período imperial. Como o Brasil tem quase 200 anos de identidade brasileira e, consequentemente, quase 200 anos de diplomacia, nunca na história do Brasil nós tivemos um ministro de Relações Exteriores, um chefe do Itamaraty, nunca tivemos um diplomata, um cônsul ou mesmo um presidente da República que assumisse um posicionamento de endosso a uma ação que, de acordo com a própria Organização das Nações Unidas, de acordo com os tratados internacionais, foi uma ação ilegal. A ação dos Estados Unidos foi uma ação ilegal. Você está falando do assassinato do general Qassem Soleimani. Foi uma ação considerada ilegal por parte não apenas da ONU, mas de todos os tratados internacionais. E o endosso do presidente brasileiro pode, sem dúvida alguma, gerar uma repercussão muito grave. Não só do ponto de vista diplomático, repito, pois nunca na história do Itamaraty nós tivemos um endosso como esse, mas também do ponto de vista comercial, pois muito do que as pessoas elas às vezes não percebem é que o Irã ele não é um parceiro de longas distâncias como muitas vezes se imagina. Ele é um parceiro próximo. Se nós analisarmos o ano de 2019, perceberemos, por exemplo, que no ano passado, o Irã ele foi o nosso segundo maior comprador de milho. Milho e soja, 2,2 bilhões de dólares até novembro. Que foi exatamente o nosso saldo superavitário da nossa balança. Dá quase 50% do que foi vendido desse produto. Então, o segundo maior comprador de milho, foi o quinto maior comprador de soja, o sexto maior comprador de carne bovina. Então, nós estamos tratando de um personagem que não é um personagem qualquer. Não está tão distante Ele não assim, está tão né? distante, ele está muito próximo e que isso pode, com toda certeza, acabar gerando problemas maiores para o Brasil. Não só diplomático e comercial, mas faço questão de reforçar a questão da segurança.
Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro, ele anunciou o cancelamento de sua participação no Fórum Econômico Sim. Mundial em Davos. Davos, na Suíça, e segundo o que se ventila pelos bastidores, é que o cancelamento teria sido uma recomendação para que o presidente se preservasse, se resguardasse de uma, quem sabe, retaliação por parte de extremistas religiosos que poderiam se aproveitar do momento, da oportunidade para responder à postura que o presidente assumiu ao longo dos últimos dias. O presidente Jair Bolsonaro afirma que está de acordo com os Estados Unidos porque é uma política antiterrorista, mas não é isso que está acontecendo e não foi isso que aconteceu especificamente com a morte do general, né? Está mais para terrorismo mesmo. É muito curioso porque o conceito de terrorismo ele não é um conceito facilmente definível e nem tampouco ele é consensual. Nós não temos como definir o terrorismo de maneira tão pragmática e objetiva como muitas vezes acreditamos. Se nós observarmos a noção de terrorismo, ela é uma noção que é muito subjetiva. E grupos, muitas vezes paramilitares, grupos que acabam tendo atuações que estão inseridas dentro de uma reivindicação ligada muitas vezes à nacionalidade, à identidade, à etnia, à língua, à cultura, aos hábitos, esses grupos eles acabam muitas vezes sendo configurados como grupos terroristas. Mas esse conceito ele não é um conceito consensual, ele é subjetivo. No caso do que ocorreu, o que nós temos é que os Estados Unidos, ele insistentemente afirma que o general Qasem Soleimani estaria por trás, ele seria o mentor de uma série de ações que teriam sido realizadas ao longo dos últimos anos, não apenas dentro do Oriente Médio, mas até mesmo fora dele. É importante ressaltar, em especial, que de acordo com os Estados Unidos, o general Qasem Soleimani estaria inclusive por trás do último tumulto que nós tivemos no dia 31 de dezembro, quando houve aqueles protestos na embaixada norte-americana. Nesse sentido, a ação dos Estados Unidos ela teria sido respaldada a partir do que eles acreditam ser exatamente o grande responsável por todos os tumultos, por todos os protestos e até mesmo atentados, bem como, segundo os Estados Unidos, o apoio que o general Qasem Soleimani ele dava a certas milícias que acabavam também sendo responsáveis por atentados terroristas. Professor, o Brasil, num contexto geral, sempre foi visto como um país pacifista e pacífico. Muda um pouco essa visão agora? Olha, com essa acredito representatividade do presidente Jair Bolsonaro? Eu acho que nós precisamos separar duas coisas fundamentais. Uma coisa é o Estado brasileiro, outra coisa é o governo brasileiro. O governo passa, o Estado não. Sim. O Brasil tem uma tradição que é muito maior do que o governo atual. A tradição brasileira ela é muito maior do que o governo atual e essa tradição ela não será destruída, ela não será esmagada pelo atual governo. Acredito eu que o Brasil, mesmo, obviamente, estando em uma situação de vulnerabilidade por conta dos gestos e das posturas que comumente estão sendo tomadas, acredito eu que a responsabilidade, o respeito e, sobretudo, a maneira como o Brasil historicamente se comportou até hoje deve, em certa medida, ser preservada. Mas fica uma mancha aí. Fica uma mancha, Porque sem dúvida. Não há embate dentro dessas decisões. O que o presidente Jair Bolsonaro tem falado tem sido lei. Isso é um problema para a gente também. Isso é um né? problema. Não apenas ele, mas o próprio ministro de Relações Exteriores, Todo o entorno. Ernesto Araújo, todo o entorno, a cúpula principal, tem assumido posturas de fato bem distintas do que nós estávamos historicamente acostumados a observar. Essa retratação que foi exigida do Brasil para tentar manter esse acordo comercial, o senhor acha que isso também é inédito? Isso nunca foi exigido antes? Isso é inédito porque exatamente o Brasil nunca havia tomado uma posição de endosso. Então, o pedido de retratação também ele acaba sendo inédito. O que é que a gente pode esperar daqui para frente? Porque quando tudo já estava meio que se acalmando, teve o atentado lá do avião, que obviamente tem a ver com esse conflito todo, voltou à tona o assunto. Daqui para frente, por exemplo, comercialmente aqui o Brasil e economicamente, a gasolina deve subir, o dólar só sobe desde que tudo começou. Na sua opinião, como é que vai ficar a economia? Bem,
Eu entendo que todos, neste momento, estejam preocupados com relação à alta do preço do barril de petróleo. Isso, de fato, repercute diretamente sobre o modo de vida de cada um de nós. Sabemos nós que o petróleo está direta e indiretamente associado a tudo aquilo que nos cerca, a tudo aquilo que está diretamente ou indiretamente associado ao nosso modo de vida. Se o preço do barril do petróleo sobe, isso repercute diretamente no nosso Inclusive modo de comida viver, de casa, né? nos alimentos, não apenas no combustível, mas obviamente em tudo aquilo que depende dele. No entanto, eu gostaria de deixar claro uma coisa. Caso tenhamos uma retaliação do Irã em relação ao Ocidente, fechando o Estreito de Hormuz, que é por onde passam hoje aproximadamente 1/4 do petróleo que atende à demanda mundial, sem dúvida alguma nós teríamos aí um disparo do preço do barril. Mas no caso do Brasil, o Brasil ele não depende tanto desse petróleo. O Brasil, por exemplo, ele tem relações de importação de petróleo com a Arábia Saudita, que é o outro grande principal ator dentro do Oriente Médio. Dentro do Oriente Médio, nós temos dois atores principais. Nós temos a Arábia Saudita e o Irã. Só lembrando uma coisa, a taxação do preço do combustível segue o dólar aqui, né? É uma política da Petrobras. Então, isso que o senhor está explicando, talvez afete sim o combustível lá na bomba. Talvez afete, mas é importante dizer uma coisa. Ainda que haja uma alteração, talvez não seja tão significativa como muitas vezes se imagina. É porque, por mais que ele siga a padronização, a taxação do dólar, é importante dizer que o Brasil hoje ele tem uma produção de petróleo interna, que é uma produção robusta, ainda que o Brasil não seja um país autossuficiente, mas nós produzimos em larga escala. A quantidade de barris de petróleo produzidos no Brasil hoje, ela é da casa de bilhões por dia, então nós temos uma produção muito importante, muito relevante. É claro, repito, caso haja uma mudança dentro dessa política externa, evidentemente que isso afetaria o preço do combustível. Mas eu insistiria em dizer que talvez isso não fosse o mais importante. Eu insistiria em dizer que talvez não fosse o mais importante, nem muito menos que as mudanças na bomba fossem tão substanciais como muitas vezes é apontado. Nós vivemos um momento de aflição. E existe muitas vezes uma certa euforia quando se trata, evidentemente, do bolso de cada um de nós. E é natural que as pessoas elas apresentem essa ansiedade frente ao possível aumento do preço do combustível. Mas eu penso que o Brasil, por não depender tanto desse petróleo, ainda que exista uma taxação internacional, ele consiga manter o barril controlado dentro do Brasil e o preço do combustível, de certo modo, controlável, dentro de parâmetros aceitáveis, evidentemente. Tomara, professor. Tomara. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a presença. Olha, no próximo bloco a gente traz os detalhes do aplicativo Meu IPVA, que permite você aí de casa consultar valores do imposto e emitir a guia para pagamento. A gente mostra também. Uma dica para quem quer trocar, vender e comprar livros usados. Os descontos podem chegar a 50% do valor de mercado. E a Feira Inovarte, que reúne artesanato de diversos países. O Jornal da TVC volta já.